prontos para a doença do rato? Leptospirop, Lespito, Leshoto, Lespito, a doença do rato. Hoje a gente vai jogar a doença do rato. Como vocês estão? Hoje a gente vai começar um joguinho novo e eu tô super ansioso pra conhecer esse jogo. Rato tem Covid? Não é mais complexo do que parece. Porque, tipo, morcego tem Covid e morcego é tipo um rato voador. Então, na verdade, rato tem Covid se a gente considerar que morcegos, na verdade, são ratos e ratos são morcegos sem asas. Eu nunca joguei, então vai ser a nossa primeira run juntinhos. Ai, que horror quanto rato. Pois é, esse jogo é sobre ratos, galera. Se alguém tiver alguma questão muito relevante com ratos, preparem-se, vai ter rato pra caralho. A versão imersiva, sem as negocinhos aparecendo. O que vocês acham? Eu vou fazer sem os negocinhos aparecendo. Quanto menos negocinhos aparecerem, melhor. É pesado esse jogo, Tevo? Acho que não tanto. Ele tipo, pra baixar foi 40 GB e eu não acho que ele consome tanto, porque ele não é tão novo. Eu já vi alguns trailers desse jogo, né? E já vi gente jogando, mas nunca até o final. E é legal que nesse início, quando a carroça passa e a luz afasta os ratos, ele já dá uma informação super relevante sobre esse jogo, que é: os ratos têm medo de fogo. O legado de Rune. Reino da França. Novembro de 1348. Is that your only ambition for me? To follow? I will beat them and I will watch them eat my dust as I forge ahead. But for that, I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Why here? The tree. Which tree? The apple tree, father. I want to take the knight's challenge once more. The Knight's Challenge. But you're not 10 years old anymore, you know. Oh, please, father. I've trained hard for this. All right, let's go. O doguinho. Esse é mais um jogo com uma protagonista mulher, eu amo. Bem medieval. Eu gosto muito da estética desse jogo. Já tô achando ele bem bonito, assim, tipo, a iluminação, as sombras, as roupas. Come on, Bonito, Amicia. né? I'm waiting. Vamos, Amicia, estou esperando. O paizão dela, todo. Look at Leon. The Guian beast is in a hurry to fight it out. Your beast thinks with its stomach, as usual. Well, there's something you both have in common. That's harsh. Go on, boy. You'll find the prey. I believe in you. Don't get your hopes up. Let's keep going. Engraçado que ela não fica andando de frente, os controles fazem ela andar de lado e tal. Your mother's ribbon is still here. This is where I courted her, you know. Yes, father, I know. If only she could come with us. We all have obligations, Amicia. You know, in a family. Hey, I'm trying to tell her something. Such authority, Knight de Rune. Go! And bring something back for once. Right. As I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of your brother. And you... And I hardly ever see you. I see Mother even less. Listen. We're here for you now. So, follow me, daughter. Hey, wait! I hope you have your sling. Of course. Ela tá afim Come on, then. de fazer o treino de cavaleira You de dare novo. to enter the Trials Gate. Amicia de Rune fears nothing. This apple tree was planted when you were born. It will prove your worth. Sir Knight, what are the terms of the test? The sacred apples of the sacred apple tree have been corrupted by a great evil. If you destroy 6 of these rotten apples by the time I count to 10, I will make you a knight. I accept your challenge. I can see some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready.
Cara, a paisagem é muito bonita. Um monte de pedra. Ready? I'll show you I'm not a child anymore. All right, come back. Vários Stand sacos de behind pedra. this truck. You'll shoot from here. It shall be done. Tem que destruir 6 maçãs. So here we go. 1, 2, 3, 4, 5. Come on, Amicia. 6, 7, 8, 9, and 10. Well, well. I must say I'm impressed. But your sling is frightfully noisy. It was a present from you. Oh, yes. Quite forgotten. Goodness, what's up with him? Obrigado, Jéssica! He must have smelled the rabbit. Come on. Ele deve ter sentido o cheiro do coelho, rápido! I'll catch up with you. You're much faster. Tá than I parado. am. Shift pra correr. Leon, Novo jogo quentíssimo, Jéssica. Chega aí pra assistir com a gente. Pantufa, terminei de me atualizar hoje na aventura de vocês. Aê! Leon, a hunting dog is not supposed to lose its hunter. Leon, where did he go? Leon! Olha lá. Ah, there you are. What did you smell? Oh gosh, a wild boar. What a good dog. Javali ali. Amicia, did he find something? Come and see. A wild boar. Some game. This will do nicely for a little feast. I could use my sling. That might work. But you'll need to get closer. This grass will keep you hidden if you stay low. I've run out of rocks. There must be some around here. It's drinking. Time to make my move. E aí, galera? It saw me. Find a way to sneak up. Take the head. Ele me viu, que filha da puta. Careful. You have to aim for the head. I'm doing my best. I want that feast. I know. You can do it, my darling. There you are. Use the high grass. Stay low. Nice shot. Does hunger always make you this accurate? But the feast isn't on your plate quite yet. No. Go, Leon. Don't lose the scent. Tadinho do porco, velho. I promise you, tonight we shall dine like kings. I have no doubt we will. Don't give up, Leon. Lamaçal do caralho. I'm coming, Leon. Keep him there and you'll get a piece for yourself. The boar. It's bleeding. These bridges were almost new. Someone's not going to be happy. Lamaçal do caralho. Eu gosto de jogar aventuras em pântanos em RPG. The trees. What did that? Leo, come here! It's the boar. But how? Leon couldn't have done that. Leo! Come here! Leo!
Ah, o doguinho tá chorando. Leon! I'm here! I'm coming! Caralho. Caralho. My dog. Who did this? Leon! Leon! What devilry is this? We must go. Immediately. Caralho. Então, existe um cara que escreveu um livro chamado Save the Cat, que é um livro de roteiro, onde ele fala que se você quiser fazer um espectador se apaixonar pelo seu protagonista, faça ele salvar um gato logo no início do filme, no início da história. E aí isso é uma metáfora, né? Na verdade, a ideia é botar ele fazendo uma coisa boa. Ao mesmo tempo, ele fala, se você quiser fazer com que seu espectador não goste de alguém, faça ele bater num animal. Fala kick a puppy. Tipo, chuta um filhote. Então, gente, é um jogo chamado Peste Negra. É um jogo medieval. Ele é bonito no início, mas eu sei que ele vai ser um jogo dark e sombrio. Mas ele não é um jogo de terror, tipo, não é um jogo assustador. Ele só é um jogo dramático. Então, é importante que vocês saibam disso. I shall organize a hunt. Go and find your mother. Tell her I must speak with her. She's probably... Looking after Hugo. Yes, of course. Amicia. He was a good dog. Where are the rivets for reinforcing the door? I haven't been able to make them yet. Did you hear about the English troops arriving? Good day, Lady Amicia. Bom dia. Bom dia, Sr. Ferreiro. Those new rivets will have to wait. By the way, any news about the town? Everyone is on edge. Some were bitten during the night. Alguns foram mordidos Sounds like the durante a English to noite. me. Parece coisa de inglês pra Why mim. would the English Mas que os ingleses go iriam bite? morder as pessoas. I don't know. To keep us off balance. É importante como contexto histórico que durante essa época da Peste Negra estava rolando a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. E aí ingleses e franceses são inimigos, né? E nessa época estava tendo muita guerra, muitas paradas e muito contato com o Oriente também. E por conta das navegações, do comércio que vinha nas rotas, nas grandes rotas de comércio, muitas dessas doenças acabavam passando de um lado pro outro, né, de um continente pro outro. E aí a peste negra foi uma dessas doenças, tipo Covid mesmo, que se espalhou por todo o mundo que tinha contato ali, né, nos continentes euroasiáticos. Não chegou aqui, por exemplo, a peste negra. Não temos registros históricos de ter tido peste negra, por exemplo, nas Américas. Isso rolou quando chegaram os colonizadores aqui, que trouxeram, tipo, cobertores com doenças e coisas assim, e fizeram uma guerra biológica com os indígenas que viviam aqui. A galera querendo cuidar do portão, uma galera que foi mordida durante a noite. As galinhas. E esse aqui é o nosso castelo. Eu gosto muito de explorar esse tipo de ambientação, porque esses jogos, em geral, fazem uma pesquisa histórica muito boa. E aí eu gosto de, tipo, ver que tipo de coisas eles botam nesses lugares, assim, sabe? Isso enriquece muito pros RPGs, é um tipo de referência muito bom. Porque é diferente de filme, né? No filme você vê, mas você não interage com o cenário. Enquanto no jogo a gente interage. Apiários, galera, isso é uma parada muito comum na Idade Média. É uma parada que a gente não vê muito hoje em dia, Lady Amicia. mas não you're tinha back. açúcar na Europa, Theo, né? there's an emergency. Get the others and go and see my father as soon as you can, alright? All right. By the way, I've set up some targets for your sling behind the stables. Oh, Ah, obrigado. thank you. Uma coisa que esse jogo tem é que ele não deixa a gente participar da história, né? Toda a narrativa, todos os diálogos são construídos por ele. Eu não tenho decisão.
no diálogo. Mas não, tava falando dos apiários, é isso, né? Não tem açúcar. O mel era a coisa que as pessoas usavam pra adoçar tudo, né? Além de ser uma medicina super poderosa. Então, em quase todos os lugares tinha gente criando abelha. Era uma parada bem comum, assim. Ah, e me digam se esse tipo de comentário que eu tô fazendo é relevante ou não pra vocês, porque eu posso só imaginar essas coisas e não precisar comentar nada. Mas eu gosto... Mas talvez seja interessante. Talvez vocês gostem de ouvir sobre isso. Cara, eu pensei que fosse um urso. É só um porco grande pra caralho. Qual é? Faz um carinho no porco. Caralho, muito grande. Oh, Lady Amicia. Did you have a good walk? Later, Flo. Tell the others that the forest is out of bounds until further notice. Yes, I'll tell them. Mas fala mesmo. É importante. Uma voltão pela casa que a gente tá... Pela propriedade que a gente tá dando. Nossa, olha que bonitinho esse lugar, velho. Quase todos os castelos tinham uma capela. E aí tinha o capelão, responsável por cuidar da capela. Muitas vezes era a única igreja do povoado ou do vilarejo, né? Porque os castelos eram, em geral, centros urbanos de vilarejos, não de cidades, né? Cidades eram muito pouco comuns na Idade Média. Ainda mais depois dos ataques vikings, que várias delas foram destruídas e saqueadas. Ali pelo século XI, XII. Não, 10, 11. E eram paradinhas bem humildes mesmo. Eu amo. Como era o consumo de carne na Idade Média? Cara, plenty. Os nobres comiam muito e criavam, né, muitos animais. Mas a maioria dos animais que os camponeses criavam não eram para consumo. Eram, por exemplo... Not too busy. The sunshine won't last long. The rain has already ruined the harvest. People are dying of hunger. We're lucky to be in this house. Mark my words. You're right O about Gus that. respondendo. A carne era muito consumida por nobres e muito pouco consumida por camponeses, porque os animais dos camponeses eram em geral para dar algum tipo de produto. Gansos e patos para dar ovos e coisas assim, galinhas, né? Galinhas vieram do Oriente, mas foram comercializados na Europa rapidamente. Gado e ovelha, gado e cabras, por exemplo, para dar lã, para dar leite e tal, queijo, manteiga. Cabras Gabrielle, e... Is mother upstairs? Yes, she spent the night there. The little one had another one of his attacks. O irmão tem She uma won't be in a doença. good mood. Cabras e ovelhas eram criadas para algodão, né? Algodão não, lã. Para fazer roupa e tudo mais. Então era incomum que esses animais fossem comidos. Mas existiam animais que eram consumidos principalmente no inverno. Peixe era uma carne que eles consumiam bastante. Em vilarejos que vivessem perto da água e tal. Mas, em geral, os territórios, os bosques, essas coisas eram propriedades do nobre. Então, precisava ter licença para caçar e, em geral, quase nenhum camponês tinha, de fato, licença para caçar. Água era uma parada super complexa, então poços eram uma necessidade básica, assim. E aí, os servos ou as famílias dos camponeses pobres, em geral as crianças, ficavam o dia carregando água para os lugares, para as casas e tudo mais. E isso até muito pouco tempo. A minha mãe ainda vivia assim. Ela tinha que ir até a caixa d'água que ficava perto da casa dos pais dela, né? Onde ela morava quando era criança, para carregar, para encher os barris de água, barris assim de água que eles usavam para lavar louça, para cozinhar, para tomar banho. A casa deles. Em geral, a casa, o castelo tinha um salão principal, onde as pessoas recebiam visitas, o senhor ouvia pessoas e tudo mais. Tinha uma cozinha, onde era preparada comida e tudo mais, pão. Inclusive, em inglês,
as pessoas que são mais ricas são chamadas... Aqui, em português, a gente chama de a nata da sociedade, né? Em inglês, eles chamam the crust. The crust of the bread, que é o topo do pão, a crosta do pão. E na... Did Aqui you é a hear what cozinha. happened at the village? People being bitten. Kids too, can you imagine? Each time it happens at night? Famine, war on our doorstep, and now vampires? Oh, we must have sinned something rotten to be punished so. Oh, Lady Amicia, hello. I didn't see you there. Yes, hello, Esses milady. diálogos são muito bons. Hello. Essa casa é dessa menina, ela claramente tá vestida como nobre, o pai dela claramente tinha postura de nobre, e por ele falar que ele vai organizar a caça, claramente esse castelo é dele e ela é filha dele. Então eles são os nobres responsáveis pelo local, já de cara. E eles estão chamando ela de Lady Amicia, né? Então ela é uma senhora da nobreza. Essas pinturas, isso é super real. As pessoas não tinham muitas opções de com o que decorar, né, as casas. Então era muito comum que eles pintassem as paredes e elas fossem bem artísticas mesmo. Eu tava falando desses diálogos que elas têm também, né, tipo, sobre elas acharem que, tipo, nossa, vampiros, nossa, culpa dos nossos pecados e coisas assim. No jogo de qualidade dela, acho que não, acho que ainda não ficou claro. Ela parece adolescente. E deve ser uma adolescente jovem, né, porque já deveria estar casada na Idade Média. Mas bem, como é um jogo, não imagino que eles vão ser tão fiéis a isso, porque isso está sendo feito para um público moderno, né? Game of Thrones, por exemplo, foi escrito de forma super medieval, tipo, as crianças lá, tipo, a Arya e todo mundo tinha, tipo, 11, 13 anos. A Sansa deve se casar com, tipo, 14, 15 anos. Mas na série, a galera parece bem mais velha e tal. E é isso, ó, tipo, quartinhos pros servos e coisas assim. Existia uma galera que eram os servos domésticos que moravam em casas. É importante diferenciar servos de escravos, né? Escravos são coisas completamente diferentes de servos medievais. Cinnamon. I'd almost forgotten what it smells like. They were right to hide it. Father would put it in every dish. Especiarias eram super caras. Interessante, ó. Nem todas as mesas têm acesso às raras e caras especiarias. Também vale mencionar que a população acredita completamente em uma hierarquia dos elementos, baseada na proximidade de cada um com Deus. O fogo precede o ar, que fica sobre a água que cobre a terra. Os vegetais que crescem no menos nobre dos elementos, que é a terra, são consumidos pelos desprovidos, enquanto os pássaros que voam pelos céus normalmente se destinam aos nobres. Isso é interessante também. Essas carnes de caça têm essa relevância. Os pássaros, gansos, patos e coisas assim, eram carnes super, super nobres. Por mais que elas não fossem tão gostosas, isso é muito interessante. Às vezes os camponeses comiam paradas mais gostosas, efetivamente, mas que tinham, na teoria, uma proximidade maior. Então, por exemplo, batata... Batata não tinha na Europa. Batata é uma parada andina, mas... Enfim, tubérculos, em geral, são considerados mais pobres do que, por exemplo, algo que cresce e nasce no alto, sabe? Enfim. Pois é, gansos, patos são normalmente pratos finos. São animais de caça, né? The Lembrei o que smell eu of tava your falando. cooking warms the Já heart. sei então tu conhece. Oh, it's nothing much, but I think you'll like it. I'm sure I will. Caralho, a moça praticamente sendo cozinhada. Sendo cozida junto ali. Lembrei o que eu tava falando, galera, que a gente tava falando da nata da sociedade, aqui a gente fala da crosta em inglês. Porque os pães, eles eram assados de manhã e eles tinham meio que nas prateleiras do forno e tal. E aí tinha uns pães que ficavam mais em cima, uns pães que ficavam mais embaixo, etc. E aí tinha uns pães que eram feitos primeiro, e a crosta do pão, que era a parte mais gostosa, crocante e assada, era dada ao anfitrião da casa, né? Ao nobre responsável. E aí a ele era dada a crosta do pão. E aí por isso eles são a crosta da sociedade. Essas correntes, assim, são muito maneiras. São correntes que seguram os candelabros. Porque, tipo, lembra que não tem luz elétrica, né? Então alguém precisa acender as velas lá em cima. Então eles soltam essas correntes, descem o candelabro, acendem as velas, daí puxam as correntes de novo e prendem elas ali no canto.
Vários troféus de caça, muito comum também. As bandeiras e os... como chama? Os símbolos, né? Os símbolos heráldicos da família. Então, ó, pra um lado é a cozinha ali, esse aqui é o salão. E pra cá devem ser os quartos. Talvez uma segunda porta de saída. Amo muito esse jogo. Foi uma... O doguinho morreu, basicamente. Foi uma cena horrorosa. Nossa, muito bem feito esse jogo, todos os detalhes. Acho que está na hora de explorarmos o banheiro, importante. Pois é, em geral não existe banheiro. E o banheiro era um lugar público também. As pessoas faziam tudo juntinhos. Louise, have you been to see Mother? Indeed. Do you want to see her? It's important. Father's orders. Oh, in that case, I have to finish your room. By the way, I've left a little something for you on your bed. Come and see if you like. Ah, thank you. A moça, um brother tinha dito que tinha feito alguma coisa com a minha funda também, eu não lembro... Agora eu não lembro o que ele disse, onde que tá. Vocês lembram? Porque eu fico falando e eu não fico com a memória 100% voltada pra cá. Esse aqui é o quartinho dela, ó. Então esse aqui deve ser o quarto do meu irmão, se pá. Ou da minha mãe. Era comum também que os nobres tivessem quartos separados. Eles sabiam bem como ter um matrimônio cuidadoso, já que eles eram casados sem se amar, né? Oh, Leon. Ai, velho. What am I going to do here without you? A caminha do dog. Eu acho tetos altos mais tenebrosos por um motivo. Fica escuro lá em cima, não dá pra ver, né, velho? It's the placemat that Mother made for me when I was a little girl. I've been looking for it everywhere. Thank you, Louise. You're welcome, sweetness. Look after it now. Aqui um mapinha da Europa, tranquilo. Muito bem feito, como vocês podem ver, praticamente o Google Maps. Mãe? Mother? You know you're not supposed to be here. I know, but something attacked Leon in the forest. My dear, I really wish I had the time to listen to your adventures, but... A mãe dela é meio grossa com ela. But it's true. Leon was lying there on the ground, and then he was... Shh! You are to stay here with your brother. What? Why? What's Close the door happening? behind me and do not open the shutters, whatever happens. But... Hugo... He is not contagious. I realize you hardly know him, but he will be all right. Trust me, Amicia. Yes, Mother. Ela mal conhece o irmão, então ou ela ou o irmão ficaram um tempo fora da casa. Era muito comum que os filhos de nobres fossem tutorados por outros nobres. Uma biblioteca. All these potions. Mother, will you ever be able to cure him? How long has he been here? 4 years? 5? Where is he? Hugo? Nossa, caminho de criança. Bem, eu não sei o quanto isso aqui é real, velho, pra um quarto de criança de nobres. Consigo imaginar brinquedinhos de madeira e coisas assim, mas me parece que tem um quê também de algo mais moderno. Uma ideia de infância mais moderna, porque a infância não era vista como infância na Idade Média. A infância era vista apenas como um estágio trabalhoso que precisava acontecer pra chegar na vida adulta, sabe?
Não é a mamãe. It's me. Your sister, Amicia? Hello. We haven't seen each other much. Mummy will be back soon. Move! Come on! Did he talk? No, Lord Nicholas. He killed 2 of our men. Where is he? Esse é o pai dela. I won't ask again. Where is your son? In good hands. Search the house. Cara, é muito do nada. Muito do nada. Preciso dizer pra Shimarugo. O moleque é valioso, ele não deve ser. Come here. What's Tá, happening? leiam as legendas, hein. I know you're here, kid. I don't have time to play games. Where have they hid? Stay down. Hugo, it's me, Gabrielle. Come here, quickly. Hey, you! What the hell are you doing? Let's go. The kid, huh? Leave him alone. Shut your mouth. He belongs to the Inquisition. But he's just a Inquisição, child. tá You've procurando lost your ele. mind. Ai, Gabrielle. caralho. Amicia. Shh. You should have handed over the child. Was it really that hard? Leia. I don't know anything. Ele faz a gente gostar de todo mundo da casa, velho. Que inferno. No. I'm begging you. Hugo's not here. And you, stay. Come on. Very clear. Tell me, where is Hugo de Rune? Amicia. What's going on? Caralho, que merda. To find Mother. She'll know. Oh my God. Louise. Think it's funny making me run like that? Amicia. Please. Puta que pariu. We need to move. Don't look. Isso é muito medieval, velho. Tem gente desagradável do caralho. Let's check you're not hiding anything. Lady de Rune must have kept the research here. Porra, como que eu vou passar, velho? Amicia. We have to keep going. Access notes. Speak up. Don't make me hurt you again. I have no idea. I only do the laundry. Como é que eu passo por aqui? This is your last chance. Tell us what you know about your mistress's research. Even if I knew, I wouldn't say anything. Eles estão interessados nas pesquisas da senhora Beatriz. Still wants to be searched. Finish it. Ai, meu Deus. A gente pode subir lá em cima? Não tem mais a escada. Cadê a escada que tava aqui? Como é que eu vou embora daqui, velho? Eu tô presa pra caralho. Ali tem uma porta. Caralho, hein? Caralho, hein? Well, well, well. Where do you think you're going? My children. Caralho. What is happening? We will be all right. Do you hear me? Come on. Esse início desse jogo é muito parecido com o início de Life is Strange 2. Muito. Hugo, take your sister's hand. I'll go first, and you just have to follow me, all right? We have to cross the gardens. Amicia, hold your brother's hand and follow me in silence, all right? Yes. Yes, Guards, watch the exits. No they one are can everywhere. die. Trust me.
Through the grass. They won't be able to see us. Wait. Mommy. Shh. I've got another one. Who is it? The gardener knows the family well. Says he watched the kids grow up. Yes, the little one loves flowers. I used to take him some. Flowers? Cara, You can do better pesado. than that. Take him. Make sure he tells you everything he knows. Please, don't. Shut up. It worked. Shh. Hide. I've worked here all my life. They're like family to me. Eu quero ajudar essas pessoas. Nothing out of me. Go to hell. Oh, yeah? You Pessoas first. mortas. Listen, have a little think, and I'll come back later. You! Don't die without talking to me first. Bastards. Cowards. We have to get through. Amicia, help him. breaking my- I'll carry you. All right. All right. Just given us his Be son. careful getting down. Yes. But Robert de Rune doesn't like the Just a boy and a bunch Even of though we got peasants. the noble How long can it cause. take? Go on, Cadê minha mãe? tell us everything. Look out. They'll see us. You have to get further away. If I can hit the helmets in the crates over there, your sling will give us away. I can throw it instead. That noise. Right, let's go. Came from over there. Contra o Elmiro furtivo. My head. Breathe, Hugo, like I showed you. What's wrong with him? His illness has awoken. We need to go faster. Calm down. So, the boy? He's hiding, but Lord Nicholas is tracking him down. He's the Grand Inquisitor's right hand. No, Amicia. God has never Your had sling a will give us away. Good. You're right. At least he got the father. Let's go. Be right back. Be Eita! careful! You never know. Nothing to report. Can't go. Mother. Maybe by throwing one of these pots, Really? the noise will attract him. We'll slip past behind his back. All right. Listen, I know what you poor people are like. Always got a sneaky coin hidden somewhere. What was that noise? Vai lá olhar, pô. Again? I've got to know for sure. Come on. Ih, tá chovendo. Oh, no. Stay calm. Hold my hand tight. It's locked from the other side. Mother, You're smarter the than hole in the wall. Yes. Hugo, I'm sorry. I know you're scared, but if you get through there, you can open the door for us. You're the only one who can do it. What's behind there? Just concentrate on the door. You're a brave boy. You prove it to me every day. Amicia is going to let go of your hand. Then you can quickly go through, all right? All right. O Hugo pode rastejar por espaços apertados, pensando que eu vou pedir que ele passe por uma abertura. Be strong. Força, Hugo. Arrasa, gatinho. Cara, então, a gente faz parte de uma família nobre francesa no meio da Guerra dos 100 Anos, no meio da Peste There Negra. are people. Hold my hand. E tem algo estranho acontecendo com esse menino, que é meu irmão. Eu sou a menina. E essa é minha mãe. Wait. Minha mãe cuidava dele. Screaming for mercy won't make you run faster, my lad! E a Santa Inquisição tá atrás da gente, parece. Por alguma razão que eu ainda não sei. Possivelmente porque acha que minha mãe é uma bruxa. Provavelmente. Follow me. E eles estão atrás do meu irmão, então eles devem achar que meu irmão tem alguma coisa errada também. Coming. Amicia, you have to help him next time. Sorry. Ow. My head. What is wrong with him? An attack. Listen to my voice, Hugo. You know how this goes. My eyes. My head. Listen to me. Breathe. Think of the cloud that you breathe in and blow out. In. Out.
Give him a little time. Are you all right, Hugo? I think so. So, let's continue. Courage, my darling. It's okay, Hugo. I'm coming. Eita porra. There you go. Thank you. Ele deve ser a cura da raiva. It's too risky with Hugo. He's slower than us. There are bots over there. I could cross, make a diversion. Alone? Yes, you'd have more time. I can let you know when it's alright. Be very careful. Ô, caralho. I know I... Hey, you there! Don't move! Não tem esquema, não tem defesa não. Ele só passa a faca mesmo. We can go now. It's too risky with Hugo. He's slower than us. There are bots over there. I could cross, make a diversion. Alone? Yes, you'd have more time. Um psicopata mesmo. I'm well. Mother and Hugo need time to get through. Ah, não quebrou? Ah. Não tava no vaso. Bom demais. I need to call them now. Psst, come here. We're coming. Come on, come quickly. Well done. This way. It was nothing. Eles passaram já? Ótimo. Cadê minha mãe? Mãe? The garden gate. We should be able to get out of here. There's one guard left. The scarecrow. I used to practice firing at it. He will come Ah, this way. lembrei o que eles falaram. But we can wait until he goes away again. Alright. Leave this to me. Lembrei que ele disse que o que tinha era feito uns alvos pra eu praticar com a minha funda, pô. Agora é pedrinha. What was that noise? Go away. Get out of here. Now. You're alive. This way. This way. Follow me. Ih, quem é esse cara aí? Alguém que me vendeu pra Inquisição, com certeza. My darling. Go and hide quickly now.
Quanto conseguimos? Quanto? Vamos ver. Madame, they are Amicia, here. you have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes, he helped me treat Hugo. He will look after you. And what about you? You do have not to come. need me, Amicia. You are. But I do need you. I need you. Hurry now. Follow the river. It will lead you to Laurentius. Segue o rio. Mother, no! Caralho. Tem umas cenas muito pesadas e muito boas. E é de uma agressividade sem meias palavras. Now. É só, tipo, muito violento. Kill the sister! Take the boy alive! What's happening? Where's Mummy? She will catch up with us. Run! Ué, sério? Ah, Amicia! não dá pra correr. Eu tenho que correr em linha reta na direção dos caras? É bem cru. Kill the sister! Vamos lá. Take the boy alive! Soldiers! What's happening? Querem Where's que eu corra Mummy? em linha reta mesmo? Um monte de soldado ali. She will catch up with us. Run! As Eita fast as you porra. can. Outra porra. Ground! It's shaking! Amicia, the ground is O chão tá shaking! tremendo. Don't stop! They're right behind us. What's that shaking? Moving this way! Straight on! Harry, straight on! But where are we going? Mummy might be able to find us! Keep running! Amicia, we have to go back and look for Mummy! We can't! We can't let them catch us! What the fuck's going on? Não dá pra gente saber o que tá acontecendo, né? Só parece assustador pra caralho. Ground, Amicia! Tem alguma coisa no chão, não sei. São os Crotons, velho. Galera, é assim que os Crotons funcionam em Monte Firmati. No! They're everywhere! What do we do? Take a deep breath! Just... Sim, ó, a vibe dessa. Parece que é meio que o Leon no mundo invertido. Parece mesmo. Tipo... E parece que esse menino de alguma forma tem alguma porra relacionada a isso, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Ele existe graças aos membros do nosso canal de financiamento lá no Apoia-se. Dá uma olhada lá e considera apoiar também. Além de me ajudar a criar mais conteúdos de RPG escrita, você ainda recebe umas recompensas iradas. Me segue lá na Twitch e entra no nosso canal do Discord. Os links estão aqui embaixo na descrição.